sobre algumas coisas que atraem a atenção de Deus para nós. Amém? Amém. Gênesis 22, 15 ao 18. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizestes isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém. O Senhor tem nos falado, né? Nós temos conversado muito, todos os domingos a gente está aqui conversando, né? Sobre a palavra de Deus. E até foi assunto de escola bíblica dominical, né? Nós um dia dissemos aqui que a adoração atrai a atenção de Deus para nós. E uma das nossas irmãs assíduas da escola dominical, ela levantou a mão com muita educação e disse assim: Joelma, como nós atraímos a atenção de alguém que está conosco? Se ele está conosco, por que eu preciso atrair a atenção dele? E aí, né, essas perguntas, quando é pego assim a gente de surpresa, a gente fica meio saia curta para resolver, né? Para responder, né? Eu não me lembro a resposta que nós demos, muitas pessoas deram sua opinião, né? Graças a Deus nós temos um povo ativo, participante da escola, né? Que conversa, que fala, que dialoga. Mas hoje, ontem, quando eu estava preparando essa palavra, eu pensei no assunto, numa questão pessoal, porque as coisas materiais são sombra das espirituais, né? E eu lembrei do meu casamento, eu e meu esposo. Nós vivemos juntos, nós passamos muito tempo juntos. Eu não saio sem o meu marido, a não ser para trabalhar. Meu marido não sai sem mim, a não ser para trabalhar. Nós, quando estamos de folga, ficamos em casa juntos. Se resolvemos fazer compra, vamos juntos. Limpamos a casa juntos. Mas nem sempre meu marido está com a atenção voltada para mim ou eu para ele, né? Quantas vezes a gente precisa atrair a atenção do esposo da gente? Talvez eles também pensem assim: eu só sei do meu lado, né? Eu só sei falar de mim. Mas quantas vezes eu quero que ele me dê atenção e ele está do meu lado e eu não percebo essa atenção, né? Eu sou única? Tem alguma esposa que pode confirmar que eu sou a única? Né? Amém? Graças a Deus. A minha mãe também disse que não. Nós mulheres exigimos muita atenção, né? Diga-se de passagem, assim, rapidamente, para liberar o lado dos homens, né? Nós exigimos muita atenção. Então é possível você conviver 24 horas com uma pessoa e ainda assim não atrair a atenção dessa pessoa? É possível? É possível. Estamos fazendo uma comparação a grosso modo. Nosso Deus é tremendo, maravilhoso. Nos olha, nos vê o tempo todo, sabe de todas as nossas necessidades. Mas tem algumas coisas peculiares, diferentes, que fazem a diferença para que o Senhor nos olhe com um olhar especial, para que a gente atraia o carinho, o cuidado, o zelo do Senhor para a nossa vida, né? E eu comecei pensando na fidelidade. Quem pode abrir Salmo 101, versículo 6. Se os meninos aí da tela forem rápidos, vai ser muito bom. 101, 6. E meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, este me servirá. Deixa aí, Marcelo. Aleluia. Fidelidade. Olha, que atrai o olhar do Senhor. Os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que habitem comigo. Oh, você é fiel? Amém. Você tem um lugar para habitar junto de Deus. Para que habitem comigo, que anda em reto caminho, esse me serve. É esse que eu estou buscando, é esse que está me atraindo. É por esse que eu estou olhando.
é o reto, o fiel. Fidelidade é uma pessoa fiel, uma pessoa digna de confiança, é uma pessoa leal. Envolve a ideia de honradez, honestidade, confiabilidade, constância, veracidade. A pessoa fiel é verdadeira, ele é constante, é aquele que você pode contar, né? Branca, você pode contar com a Andréia é fiel, aleluia. Não foi assim na sua vida? Eu posso contar com a minha mãe é fiel, meu pai é fiel, minha família é fiel. São constantes, estão ali, né? Sempre do meu lado. São qualidades do fiel. Ele é honrado, ele é confiável, ele é constante, ele é verdadeiro, né? O fiel é íntegro. A pessoa fiel tem integridade de caráter. O que é inteireza de caráter? Ele é incapaz de causar dano ao outro. No negócio, se tiver que ser prejudicado, ele fica prejudicado, mas ele não prejudica o próximo. Ele é incapaz de fazer alguma coisa desonesta. O fiel é íntegro, tem inteireza de coração. E o Senhor procura os fiéis da terra. Ser fiel nesse mundo de hoje, meu querido, é muito difícil, é um desafio. É um desafio não furar fila. É um desafio. É um desafio quando alguém manda uma fofoca pela internet e não lê. É um desafio. Principalmente se for de alguém que você conhece. É um desafio. Ser íntegro, ser fiel no mundo de hoje é muito difícil, né? Não participar das coisas mundanas é um desafio. Todos os dias se apresentam para nós de formas variadas, né? Versáteis. Situações que nos colocam na vontade, né? De participar. Mas a palavra de Deus, nós vemos que Noé, Gênesis 6:9, Marcelo. Noé foi um homem achado íntegro. Vamos ver o que Deus diz de Noé. Noé 6:9, ou Gênesis 6:9. Eis a história de Noé. Olha só, hein? Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Aleluia! Íntegro entre ímpios. Íntegro entre alguém que não tinha integridade. Íntegro numa nação que não servia a Deus. Íntegro. Noé andava com Deus. É possível? É possível? É possível. Noé era o quê? Humano, de carne e osso, igual eu e você. É possível ser íntegro. É possível. Noé era varão justo, reto, andava com Deus. Fidelidade, quer dizer, ser fiel, tem uma listinha que a gente precisa observar. E essa listinha a gente encontra na palavra de Deus. São regras básicas para o fiel servir, para o fiel seguir. Quem não é íntegro não pode ser fiel a Deus. Não tem como uma pessoa que não tem integridade ser fiel a Deus. A Bíblia diz que Noé era justo e reto, andava com Deus. Tem uma listinha que a gente precisa seguir, a gente precisa ser governado pela palavra de Deus, né? Tem um monte de coisas, não posso falar de uma em uma, nós não temos tempo, mas tem tanta coisa que nós não podemos fazer. E às vezes a gente diz assim, isso era cultura, era daquela época, né? Hoje é diferente, a gente é crente moderno, né? Deus não muda não, queridos. Deus é imutável. Deus não muda. Não mude você, porque Deus não muda. Seja fiel, seja íntegro. Respeite a palavra de Deus. Ande de acordo com os preceitos bíblicos, né? Tenha um caráter honrado. Seja a pessoa que o falar, seja assim, sim ou não. Que a pessoa olhe para você e diga assim, naquele ali eu posso confiar, ele é confiável. O homem fiel a Deus é confiável, é diferente, é como Noé, é como Abraão. Tinha um diferencial, tinha alguma coisa neles diferente. O que era? Eles andaram certinhos, obedeciam a palavra de Deus, andavam para os preceitos bíblicos. Ser fiel também é ser santo, que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. Que ser santo é ser separado. A palavra santo quer dizer corte, separação.
Isso me traz a ideia de quando uma fruta não está boa, um pedaço está ruim, o que a gente faz com ela? Corta. O ruim a gente joga fora, o bom a gente aproveita. Corte, separação, santidade é isso. Se tem alguém andando contigo que não está prestando, que ele corta do teu convívio, corta da tua vida, viu? Seja santo, porque Deus é santo. A palavra de Deus diz que Ele é santo e que Ele quer lidar com o povo santo. Ninguém consegue ser fiel sem ser santo. Sem santidade, sem fidelidade. Sem santidade não existe fidelidade. Nós podemos divagar aí por um monte de situações, né? Nós conversamos há 2 semanas, nós fomos a Angra e tivemos com um colega nosso. E ele estava muito infeliz, porque ele é apaixonado pela sua esposa e estava separado dela na época, não sei se hoje já voltaram. E eu falei para ele assim, o que foi, Marcos? O que aconteceu? É Marcos, mas não é meu primo não, tá, gente? É uma outra pessoa, falei o nome, né, sem querer. E ele disse assim, eu que sou bobo, eu sou burro, João, como eu sou burro. Internet. Minha mulher me pegou conversando com mulheres na internet. Eu, um homem crente, já falando coisas que não devia com uma mulher na internet. A minha mulher pegou o meu computador, inteligente como ela é. Aquela mulher me levantou, eu nunca tive nada, eu tenho uma conta com tantos mil na minha conta, eu consegui fazer isso, fazer aquilo. Aquela mulher me ajudou a me levantar, Joelma. Aquela mulher me fazia alegre, me fazia feliz. E por causa de uma mulher na internet, com a qual eu só conversava, a minha mulher desconfiou, fez um backup no meu celular e descobriu até o que eu tinha pagado. Ei, queridos, o inimigo joga iscas tão bobas, tão podres, e as pessoas caem e perdem a santidade e perdem a fidelidade e se afastam do seu Deus e perdem os bens que Deus deu. Uma esposa decente, boa, trabalhadora, uma mulher que levantou ele, que ajudou ele em tudo, que alegrava o seu coração, como ele disse para mim, com os olhos cheios d'água. Aquela mulher era a minha alegria, a mulher da minha vida. Ela não quer nada mais comigo. Por quê? Né, queridos? Ah, mas eu não estou tendo contato físico com ela. Jesus disse que quem olha com má intenção já adulterou no coração. Imagina uma conversa dessas, o que não tinha, né? Para a esposa se separar. Então nós temos que ser fiéis ao Senhor. E sendo fiéis ao Senhor e sendo íntegros, isso reflete nossa vida particular. Aleluia. Se eu sou fiel ao meu Deus, eu sou incapaz de ser infiel à minha esposa, ao meu marido. Se eu sou fiel ao meu Deus, eu sou incapaz de agir errado no meu trabalho. Se eu sou fiel ao meu Senhor, eu sou incapaz de dar prejuízo ao meu vizinho para ficar mal falado como crente. Fidelidade é isso, é integridade, é santidade. Fidelidade atrai o olhar do Senhor para nós. A oração também atrai o olhar do Senhor para nós. O salmista dizia assim, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Quantas vezes, Branca, você orou, chorou na presença de Deus e Ele te ouviu? A vida da Branca é um milagre. É um milagre não só pela cura da enfermidade, pelas formas que Deus foi colocando as ferramentas no caminho e tirando tudo que não viu. O inimigo colocou barreiras e o Senhor foi tirando, mas também pelas pessoas, Branca, que você passou a conhecer, que te deram força, que você passou a conhecer como amiga, e a fidelidade de Deus te mostra que você não está só. Amém. E tem pessoas que te amam e que te abraçam e que às vezes não tem dinheiro no bolso, mas tem amor para dar, tem joelho para dobrar no meio da madrugada e falar com o Senhor a seu respeito. É assim que Deus faz com a gente. Eu tenho essa confiança no meu coração, que quando eu passo por uma luta, por uma necessidade, uma época dessa eu estava passando por uma luta, e eu falei com a irmã Leni, só com ela eu falei o meu problema e pedi para ela orar por mim. E ela, todos os cultos, dizia para mim assim, eu estou orando. E Deus me deu vitória. Aleluia. E Deus me deu vitória. E não passou muito tempo, Deus me deu vitória. A irmã Esmeralda, mãe da Daniele, fez isso também comigo. Querida,
Deus mandou eu orar por você, eu estava precisando e Deus me deu vitória. A oração, queridos, atrai também a presença de Deus para nós, o olhar de Deus para nós. Quando a gente chora aos pés do Senhor, é certa a nossa vitória. Jesus ensinou isso em várias ocasiões. Jesus orava. Precisava Jesus orar? Vocês acham, né? Jesus orar para as pessoas ouvirem? Ele era um com o Pai, um com o Pai. Tudo que ele sentia, que ele pensava, Deus também. Eles estavam em contato ali, uma coisa de outra dimensão. Mas ele orava publicamente para nos ensinar que é necessário falar com o Pai. Deus tem muitas formas de falar com você. Deus usa a irmã para dizer para você alguma coisa. Deus usa a palavra dele. Deus usa uma situação para você entender que não é dele ou que é dele alguma determinada coisa. Mas você não. Você só tem um jeito de conversar com Deus. É orando. E a sua oração sincera, humilde, com o coração quebrantado, colocando Deus no lugar dele que é superior, que é todo poderoso, e que se colocando no seu lugar de filho, daquele que depende, a sua oração atrai a atenção de Deus. Daniel da palavra de Deus, da Bíblia, a Bíblia diz que ele cuidava de 40 províncias, né? É fácil cuidar de 40 províncias? Você acha que é fácil? Administrar 40 províncias? Você conseguiria administrar uma? Trabalho numa escola que tem 700 crianças, um monte de gente na direção, e a minha área eu ainda deixo a desejar, porque eu às vezes não dou conta de fazer tudo que é para eu fazer. Vou lá todos os dias, 8 horas por dia. Imagina uma província, 40 províncias. Daniel tinha tempo de orar. A palavra de Deus diz que 3 vezes ao dia Daniel se colocava no seu quarto. Tinha uma janela lá, que dava para Jerusalém. E ele ali se prostrava e orava ao Senhor 3 vezes por dia. Daniel tinha tempo para orar, administrando 40 províncias. Detalhe, eram províncias que distavam uma das outras, às vezes 500 quilômetros. Imagina isso. Não tinha internet, não tinha carro, automóvel, nem avião, helicóptero, que é o que os nossos administradores, os políticos usam, né, para estar indo de um lugar para o outro. Era cavalo, querido, era charrete, sei lá o que, era lento. Não tinha internet para ele olhar as entradas e saídas de cada organização para ver se está tendo algum prejuízo. Não, era no tete a tete, na escrita, tinha que ir lá, tinha que ver. E ele dava conta. E ele orava 3 vezes ao dia. Aí eu, Joelma, estou tão cansada, Senhor, me perdoa. Não estou conseguindo orar, às vezes eu nem levanto da cama, eu oro deitada. Ou sentada, às vezes eu sento para orar. E oro na igreja. Eu oro muito porque meu marido é um homem de oração, graças a Deus. Meu marido não levanta da cama e nem deita sem orar. E ele ora comigo, ele me chama para orar e me espera para orar. Mas não é uma coisa natural minha não, queridos, é dele. Graças a Deus pela vida dele na minha vida, por esse homem de oração que Deus colocou na minha vida. Porque eu preciso disso. Nós oramos ao nos alimentar, ao deitar e ao levantar. Mas a gente precisa orar mais. E a gente vive dizendo que não tem tempo, mas a gente perde horas na internet, na televisão, horas em reuniões familiares. Às vezes a gente perde tempo remoendo tristezas, pensando naquela pessoa que magoou a gente, relembrando e refurando e reventando de novo, quando a gente podia substituir tudo isso por uma oração. Que coisa boa seria substituir essas memórias ruins pela oração, substituir a internet pela oração, substituir às vezes até o sono pela oração. Deus me colocou para orar por uma pessoa durante muitos dias de madrugada, muitos dias. Todos os dias eu perdi o sono, enquanto eu não orava muito, eu não conseguia dormir.
Acabou tem uma semana. Eu pedi a Deus para me dar um tempo. Porque eu estava muito cansada e não conseguia dormir direito. E quando eu acordava, a pessoa vinha na minha mente. Eu orava e chorava e falava: tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Salva, liberta, transforma, resgata, tem misericórdia. E eu perdi o sono para orar por essa pessoa durante muitos dias. E eu estava cansada, esgotada. Chegava em casa, caía na cama, bum, desmaiava. Várias vezes perdi a hora. Aí eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim, deixa eu dormir uns dias, eu não estou aguentando. Diante de Deus eu falei isso para o Senhor. Eu estava muito cansada, eu ficava no serviço cansada. Mas por quê? Porque eu não estou separando o tempo certo para orar pelas coisas necessárias. A oração, querido, faz o Senhor olhar para você. Atrai o olhar de Deus. Já passei do meu tempo, vou terminar. A liberalidade também atrai o olhar do Senhor para você. O que é liberalidade? Ser solícito, mas é repartir, é o dom de repartir, de dar, de doar. Temos sido generosos. Às vezes já em casa chega muita coisa para dar para as pessoas, né, mãe? E já sabem, né, que a esposa do pastor está sempre, né? Aí manda. Minha mãe, queridos, Deus abençoe minha mãe, sabe? Deus abençoe minha mãe cada vez mais rica e poderosamente. Minha mãe tem um coração maravilhoso. A minha mãe pega as roupas, às vezes a roupa vem rasgada, furada, arrebentada. Minha mãe fala assim: isso não. Não serve para mim, não serve para mais ninguém. Não vou dar um troço rasgado, manchado. Quando a roupa está boazinha e tem uma mancha, ela fica dias limpando aquela roupa para dar para alguém. E bota para quarar, e joga um vênice, e bota no sol, e limpa. Ela só dá se ficar bonita, se ficar boa, se der para ela usar. Se ela olhar e disser assim: se eu posso usar, alguém pode também. Se tiver um rasgadinho, uma descosturadinha, ela vai lá e costura. Se tiver sem botão, ela vai lá e coloca o botão, mas ela não dá nada ruim para ninguém. Como está a nossa generosidade? E vamos falar da casa do Senhor. A sua liberalidade no dar na casa do Senhor. Como tem sido a sua oferta? É do que sobra? Ou você tem uma intenção de ofertar e separa para o Senhor uma oferta decente, generosa, para aquele que tudo te deu, para a casa do Senhor dos Senhores? Para abençoar pessoas num lugar que você é tão abençoado. Como tem sido a sua liberalidade na casa de Deus, com os seus dízimos, com as suas ofertas? Liberalidade atrai o olhar de Deus para você. Abraão dizimava quando ainda não era instituído o dízimo. Abraão era tão liberal, tinha tanta liberalidade, que Deus disse para ele assim: Abraão, eu quero teu único filho. Acabou, quero seu único filho. Abraão não chorou, não reclamou, não falou nem com a mulher, que era capaz da mulher mover os céus e a terra para não deixar ele levar. De madrugada ele acordou, preparou a ferramenta, amolou a ferramenta que ia degolar o seu filho, preparou a lenha que ia queimar o seu filho no altar, preparou as cordas que ia amarrar o seu único filho amado, querido, que ele tanto sonhou em ter, e levou aquele menino de madrugada para o monte para oferecer ao Senhor. Ele tinha uma fé inabalável que aquele Deus podia ressuscitar seu filho dos mortos. Ele tinha obediência e liberalidade de dar para aquele que tudo lhe deu o que ele tinha pedido, que era o seu filho. E qual foi a resposta de Deus para Abraão que nós lemos? Abraão, você não me negou teu único filho. Eu vou te fazer rico. Tu vai herdar todas as nações da terra. Tu vai ser o cara. Tu vai ser o pai dessa nação. E em ti serão benditas todas as nações da terra. E o que nós somos hoje? Você é a prova de que toda nação é bendita em Abraão. Porque você é filho de Abraão por herança. Deus te fez filho de Abraão.
Nossa nação foi bendita por causa de Abraão. Louvado seja Deus. E Jó, queridos, Jó perdeu tudo. Alguém chegou lá e disse para ele assim: olha, você está em pecado. Seus amigos, você está em pecado. Deus é justo. Se está acontecendo isso é porque você está em pecado. E a Bíblia diz que Jó em momento algum pecou contra o Senhor. E no final lá dos capítulos de Jó, Deus diz assim, que os amigos dele queriam perdão. E Deus só perdoaria se Jó orasse por eles. Olha só, hein? Eles acusaram, caluniaram, e eles só seriam perdoados se Jó orasse. Jó podia, eu faria isso, queridos. Eu? Falou de mim, se acerta com Deus, amigo. Se acerta com Deus aí. Falou de mim, me caluniou. O povo todo ouviu vocês falando na praça que eu estava todo errado. E agora eu que vou orar para Deus perdoar vocês? Ah, querido, Jó não conversou, Jó não chamou eles, não falou, tá vendo? Agora é comigo. Agora vocês estão dependendo de mim. Não. Jó orou por aqueles amigos que ofenderam, que criticaram, que caluniaram. E a Bíblia diz que quando ele orou pelos seus amigos, Deus mudou a sua sorte. A fé dele ficou curada. Ele tornou a ser pai. Ele tornou a ser rico em dobro. Tudo que ele tinha. Liberalidade, generosidade. Atrai o olhar de Deus para você. Eu não sei o que eu faria, queridos. Essa semana eu fui alvo de um golpe, né, desses caras que ligam para dizer que o filho da gente está sequestrado. E eu fiquei muito desesperada. Meu marido é muito racional e ele foi lá e ligou logo para o Gessé, porque o chorão lá em casa é o Gessé. E eu ouvi a voz direitinho do Gessé. Sabe? Mãe, me ajuda, eu tô todo machucado, mãe, eles me arrebentaram todo, mãe, eu sofri um assalto, tô todo machucado. Meu filho, onde você tá? Fala pra eu te buscar. Não, mãe, eu tô num carro com 3 caras com uma arma apontada na minha cabeça. E eu, naquele momento, queridos, eu não sabia o que fazer. Aí uma pessoa pegou o telefone e falou comigo: senhora, eu quero 150 mil reais. E eu falei: moço, eu sou pobre, eu não tenho esse dinheiro. Quanto a senhora tem? Quando eles falaram quanto a senhora tem, o Lierte já estava com o Gessé na linha. Aí o Lierte falou para mim: o Gessé está em casa. Aí eu virei para ele e falei assim no telefone: ô meu filho, por que você faz isso, meu filho? Eu sou uma mãe. Isso não se faz, meu filho. Isso não se faz com uma mãe, meu filho. Meu filho, eu não vou te entregar para a polícia, não vou dar o número do seu telefone para alguém atrás de você, não vou não, meu filho, eu vou fazer muito pior. Estou te entregando agora nas mãos do Deus Altíssimo. Você vai se ver com Deus. E ele ficou assim: ô moça! E eu desliguei. Eu até falei com o Liette assim: esse deve ser filho de crente, porque eu acho que ele ficou com medo. Cadê a minha generosidade? Querido, é tão difícil ser generoso, ser liberal, ter liberalidade. Eu podia ter falado de Jesus para aquele homem no telefone, mas eu fiz uma oração dita contrária, né? E ele entregar ele na mão de Deus. A adoração também atrai o olhar de Deus para você. Mas eu quero te dizer que a adoração não é muito aquilo que a gente acha que é. Hoje nós cantamos um louvor aqui de manhã muito antigo. Para construir um palácio para Deus, é preciso orar sem limites, adorar com atitude, adorar com consciência, adorar é uma virtude, adorar é minha essência. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar
Adorar, como é que se cultua? Como é que é o culto? O culto é racional. É uma decisão intelectual. O meu intelecto decide adorar. Adorar é atitude. Atitude de adorador. É trazer tudo para a casa do Senhor, é adorar. É trazer o meu corpo vivo, santo e agradável para oferecer ao meu Senhor. Isso é adorar. Adorar é cantar, é louvar, é ter reverência na hora da palavra. Adorar não é vir para a igreja reparar na roupa que o irmão está vestindo, na forma como a irmã sentou, no que a irmã diz. Adorar é profundo. O pastor fala que a gente tem que vir para a igreja com intenção. Adorar deve ser a nossa intenção todos os dias que viemos à igreja. Mas é adorar com atitude de adorador. Adorar com louvor, adorar com reverência. Adorar com nossas atitudes, adorar com o nosso dinheiro também. Adorar com a nossa força também, para fazer um salgado para a cantina, para limpar a igreja, ornamentar a igreja. Olha como ela está linda. Houve adoradores aqui hoje. Tiveram adoradores aqui hoje. E adoraram ao Senhor com atitude. Oh, querido. A adoração atrai. A Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu vou parar por aqui. Não que eu tenha terminado. Quero que você fique de pé, por favor. Quero dizer para você: seja fiel para atrair a atenção do Senhor para você. Ore mais para atrair a atenção do Senhor para você. Seja generoso, liberal, para atrair a atenção do Senhor para você. E seja um adorador para atrair a atenção do Senhor para você. Senhor meu Deus, oh Deus, louvado e exaltado é o teu nome. Queremos atrair o teu olhar, Senhor, para nós. Queremos estar, Senhor, te agradando. Queremos ser agradáveis a ti. Nos ensina, Senhor, a ser fiéis, íntegros, santos. Nos ensina a falar contigo em todos os momentos do nosso dia, Senhor, e não te deixar de lado por nada nesse mundo. Nos ensina, Senhor, a ser liberais, generosos, abençoar aqueles que precisam, abençoar a tua casa, Senhor. Nos ensina a te adorar em espírito e em verdade, te adorar com atitude de adorador. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra nos nossos corações nessa noite. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. As irmãs, quarta-feira, 7h30, na casa da irmã Ruth, peço que levem R$20, porque a gente vai comer pizza. Nós vamos pedir a pizza, né? Vamos fazer uma vaquinha, R$20. Eu vou avisar sobre o amigo oculto. O amigo oculto, queridos, amiga secreta.